Bom, vamos lá. Então, pessoal, hoje a nossa talk aqui é para falar do Todos por Elas, que é um programa do time de tecnologia da Globo pela diversidade de gênero. A gente vai contar um pouquinho aqui para vocês da nossa história, como é que o programa surgiu e alguns dos resultados, dos impactos que a gente está tendo bem bacana aqui com o programa. Bom, primeiro contando aí a nossa história, né? Éramos duas jovens engenheiras, hoje não tão mais jovens assim, né? Lá atrás, trabalhando com tecnologia, num ambiente completamente masculino, como sempre foi, desde a faculdade, e a gente sempre achou isso normal, né? Até que a gente teve um clique, poxa, caramba, você já reparou que nós somos as únicas duas garotas aqui no meio de um monte de homem? E se a gente olha para os outros times, essa realidade se mantém. Nos outros times também tem poucas garotas. O que a gente pode fazer para mudar isso? Por que isso é assim? E aí a gente começou a entender quais eram os reais motivos, né, da gente ter esse cenário de poucas mulheres na tecnologia, e a gente começou a ter um olhar diferente para isso. E aí, Flávia, se você quiser também compartilhar aqui a tua vivência dessa época que a gente trabalhou lá no Centro de Operações de Rede da Globo. Até bom dia a todos, eu sou a Flávia. E até olhando um pouco mais para trás disso, né? Não só no NOC, mas toda a jornada até chegar ali, ela sempre foi muito masculina. E aí, poucas vezes eu tive a oportunidade de trabalhar com mais uma mulher, desde o meu começo na Globo, né? E como a Moni falou, parecia normal. Parecia assim, é assim mesmo, tem poucas mulheres na engenharia, tem poucas mulheres dentro do âmbito de tecnologia. Então a gente acabou se acostumando, mas como ela falou, né, não dá para se acostumar, não é uma coisa que a gente tem que olhar e falar assim, é normal. E aí a gente pensou juntas ali, Moni muito com o background dela, que vinha já de grupos de afinidades, grupos de diversidade da história universitária dela, trouxe essa ideia e falou assim, não, é isso, não é normal, né? Vamos tentar mudar esse normal e transformar em algo novo, né, Moni? Exato. E aí, como a Flávia disse, eu já tinha algum background ali com ações, iniciativas para a diversidade de gênero já na faculdade. E aí, quem é do curso de engenharia elétrica, que eu e a Flávia somos, vai entender ali o I3E. O I3E, ele já vem falando sobre esse tema há muito tempo, já fora do Brasil, né? No âmbito mais acadêmico, mais internacional. E a gente trouxe muito essa referência para construir um programa que fosse com a nossa cara, né, com a nossa dentro ali do nosso contexto da Globo para a Globo. Então, assim, mas primeiro acho que a gente precisa se apresentar, né, Flávia? Então, eu sou a Monira Gonçalves, sou irmã da Gabi, jogo tênis, sou amiga da Flávia, então a gente procura também trazer para o nosso programa esse olhar de humanismo, né? Quem é cada pessoa por trás de cada profissional? Hoje eu sou líder de tecnologia, trabalho focada em produção de conteúdo na nuvem, dentro da plataforma de produção de conteúdo da Globo, e eu vou deixar para a Flávia se apresentar, ninguém melhor do que ela para se apresentar. Eu sou a Flávia, Flavinha, Flávia Santo, como quiserem me chamar. Sou a mãe da Eva, que com certeza é a parte mais importante de todas as pessoas que eu sou durante um dia. Sou esposa do Wagner, amiga da Moni. Sou bem agitada, a galera que trabalha comigo sabe que é 50% agitação, 50% líder de discussão. Hoje eu não estou tão agitada, que estou um pouco abalada aqui a garganta, então vou economizar um pouco a fala, mas sou coordenadora dos times de árvores e inframídias aqui em infraestrutura dentro da Globo, e tenho um prazer enorme de dividir esse programa com a minha amiga Sister Soul. Brodagem total, né, Moni? Muita sisteragem total. Flávia hoje está um pouquinho abalada, uma carioca, né, num frio de 18 graus, tá aí o resultado. Mas a gente traz muito isso, da parceria, da amizade, a gente tenta trazer isso para o grupo também, né? A questão de não só o companheirismo profissional, mas também da amizade. E aí,
Player 1, Player 2, Cluster, Sisterage. Qual que é o nosso desafio nesse jogo aí complexo do mercado de tecnologia? Quando a gente olha para a força de trabalho feminina na tecnologia no mundo, hoje a gente tem mais ou menos uma média ali de 31% de mulheres no mercado de tecnologia. E quando a gente olha para a Globo hoje, e aí eu acho que talvez esse número já até tenha atualizado, que a Globo está numa crescente de contratação de mulheres, mas a gente tem esses números oficiais aí do início do ano de cerca de 21% da força de trabalho de tecnologia sendo mulheres. E esse número, ele piora um pouquinho quando a gente olha para o C-Level. Então, assim, aqui a gente está falando de força de trabalho, mulheres em todos os níveis, nos times de tecnologia. Mas é claro que quando a gente está falando ali de liderança, né, e aí em todos os níveis, nível tático, nível estratégico, até lá o C-Level, esse número é ainda mais preocupante, digamos assim. E como a gente vira esse jogo, né? Olhando para dentro da tecnologia, como que a gente pode fazer a nossa parte, no nosso microcosmos, para mudar esse cenário dentro da Globo? E é claro, tendo muita responsabilidade e entendendo, né? Tendo muito esse senso de realismo de que a Globo está também inserida nessa sociedade brasileira e nessa sociedade contemporânea, onde essa é uma tendência global, que as mulheres são subrepresentadas mundialmente no mercado de tecnologia. Então, assim, também a gente é sempre muito otimista, mas a gente não pode esperar milagres, né? A gente realmente precisa plantar essa semente para que a gente, mudando o nosso microcosmos, isso impacte na sociedade como um todo, até que isso seja uma onda. E a gente está num momento bacana aí, mundo afora, que a gente tem visto esse tema sendo cada vez mais discutido, empresas enormes, big corps, big techs, de fato atuando mais efetivamente no tema. Então, pensando nisso, a gente propôs o Todos por Elas. É uma iniciativa totalmente espontânea da estratégia e tecnologia, né? Hoje a Globo já tem um programa de diversidade corporativa, que a gente vai falar mais à frente, e até diferenciar esses papéis que muitas vezes acabam se confundindo, e tem muita interseção mesmo, mas são diferentes. A gente vai deixar isso mais claro um pouco mais à frente. Mas, assim, qual é o objetivo do Todos por Elas? Todos por Elas é um grupo de estudos em diversidade de gênero, e a gente tem por objetivo ser agente de transformação na cultura da área de estratégia e tecnologia. Como? Implementando algumas ações de representatividade e inclusão, e sempre sob um olhar da educação no tema de diversidade, porque a gente não pode... As pessoas precisam entender plenamente, né, do que se trata, qual é o retorno, por que esse é um assunto de homens e mulheres, porque quando a gente fala, às vezes, de gênero, muitas pessoas tendem a achar que as mulheres precisam resolver, as mulheres precisam se juntar, quando, na verdade, não, né? A questão do gênero, ela não é uma questão que foi criada por mulheres e a gente não espera que ela seja resolvida por mulheres. Então, a gente precisa, sim, dos homens para pensar numa nova proposta de sociedade. E é isso que a gente tenta fazer no Todos, né? A gente quer trazer homens para o debate e oferecer para eles esse papel de protagonismo nessa transformação. Muitas vezes, em algumas ações que a gente vê, até mesmo na academia, na faculdade, em algumas empresas, a gente percebe que acaba virando, como eu disse, uma pauta muito feminina, né? E acaba criando ali até uma barreira de homens que querem fazer parte disso. Então, a gente se posiciona muito claramente com relação a isso, e até a nossa marca Todos por Elas já fica bem clara, já deixa bem clara, né, qual é o papel de cada um nessa mudança. Além disso, um dos principais pilares que a gente tem no grupo é a questão do valor que isso traz para a companhia e para a sociedade, não só o valor social, mas também o valor econômico, o valor de resultado para a empresa, o valor como diferencial competitivo. Então, a gente foca bastante nisso, a gente
quer que as pessoas tenham esse olhar, quer trazer esse olhar, esse viés de negócios para a forma como a gente vê a diversidade hoje. E aí, Flávia, eu não estou te vendo, que eu estou compartilhando aqui, não estou te vendo. Se você quiser falar, fica totalmente à vontade. A gente já fez isso milhões de vezes, né? Mas eu quero te deixar mais uma vez muito à vontade para contribuir. Tá ótimo, pode ir seguindo, qualquer coisa eu contribuo aqui na fala. Tá bom. Bom, trazendo rapidamente, a gente não quer ser exaustivo aqui em exatamente como o grupo funciona, a gente quer trazer realmente alguns dos nossos resultados, alguns impactos que a gente promoveu dentro da empresa e está promovendo aos pouquinhos na nossa sociedade, mas passando rapidamente para ficar claro aqui para a nossa audiência como que o grupo hoje está estruturado. A gente tem o grupo de estudos Itself, que foram indicações ali no primeiro momento, e agora a gente já está migrando para um modelo de inscrições. A gente entende que hoje a gente tem maturidade para abrir inscrições, mas naquele primeiro momento não. Então a gente tem esse grupo de pessoas de todas as áreas da Globo, porque nós queremos diversidade não só de gênero, a gente quer diversidade de background, de skills, todo tipo de diversidade. A diversidade é muito rica e ela traz não só para a empresa, mas até para o próprio grupo que está querendo promover a diversidade, ela traz muito esse senso de inovação, muitas oportunidades, olhares diferentes. Então, a gente precisa desse grupo para olhar para cada cantinho da nossa área de tecnologia e entender algumas dores e algumas oportunidades que as áreas têm muito especificamente. Então, a gente tem esse grupo de estudos que a gente não faz nada sozinho aqui. Temos a gestão, que somos eu, a Flávia, e uma outra grande amiga nossa, a Isadora, que com certeza está aí nos assistindo, que nos ajuda ali a fazer a governança desse grupo. E nós temos a parte de advisory, que são alguns executivos do Grupo Globo, né? Que eles formam para a gente um conselho consultivo. Então, a ideia é que a gente sempre esteja alinhado estrategicamente com a área de estratégia e tecnologia e com a Globo de uma forma geral. E é claro que aqui não está representado, mas nós andamos muito em parceria com o RH, seja através dos business partners do RH, das nossas parceiras de RH, seja através da área de diversidade e inclusão, que é uma área que a Globo tem hoje, a gente tem muito orgulho de falar sobre isso. Então, trazendo um pouquinho sobre a diversidade na Globo e até para diferenciar esse papel que a gente tem, né? Nós todos por elas, e RH Globo e Globo enquanto ação institucional, a gente trouxe aqui um pouquinho do posicionamento interno da Globo. A Globo recentemente instaurou uma área dentro do RH chamada Diversidade e Inclusão, que é uma área que está olhando esse ano para 4 recortes, são eles: mulheres, étnico-racial, pessoas com deficiência e LGBTQIA+. E aí, dentro dessa área, a Globo tem uma estratégia corporativa super oficial ali em diversidade, que possui uma jornada. Então, ao longo dessa jornada, a primeira etapa é sempre a parte de education, né? O foundation de para você trabalhar qualquer tema, certamente passa pela educação. Então, a gente está nesse momento hoje. A área de diversidade está realizando treinamentos com relação à diversidade de uma forma geral e mais especificamente, nesses 4 pilares que eu mencionei. E, além disso, propôs grupos de afinidade dentro também desses 4 pilares. Então, o que a gente gostaria de deixar aqui claro, a diferença dos grupos de afinidade e dos grupos de estudo. E quando a gente pensou nisso, que a proposta inicial do Todos por Elas era ser um grupo de afinidade, já que na época que a gente estava propondo, a Globo ainda não tinha, pelo menos não tinha divulgado, né? Ainda estava ali embrionária essa área de DI, e a gente ainda não tinha uma estratégia de diversidade oficial, então a gente estava querendo propor esse grupo de afinidade, mas depois que a gente entendeu e aí com muita felicidade, é claro, a gente viu que a Globo ia começar nesse engatinhar da jornada pela diversidade, a gente repactuou com o RH e entendemos que nós poderíamos atuar como um grupo de estudos
E aí foi bacana para todo mundo, que a gente ficou super focada ali em ações que de fato estavam nas nossas mãos ali dentro de estratégia de tecnologia, e ficou bem mais tranquilo porque a gente sabe que hoje a área de DI está focando na diversidade como instituição realmente, como iniciativas de RH, olhando para a carreira, olhando para bem-estar, olhando para benefícios, olhando para dados, censo, coisas que o nosso grupo dentro de estratégia de tecnologia não teria o fôlego para fazer. Então, hoje a gente... Oi, Mani, vou te interromper, né? E falar, acho que é legal falar aqui também da Kellen, né, nessa jornada, que é a Head de Diversidade dentro da Globo, e ela conheceu ali no começo do Todos por Elas, ela conheceu o programa e nos ajudou a fazer essa definição do escopo, né? E aí ficou muito mais fácil, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas ficou muito mais claro a gente conseguir entender qual o papel do grupo de estudos do Todos, né? Porque, como a Moni falou, a área de diversidade trata toda a parte corporativa, da qual elas têm competência e planos para desenvolver. E aí o grupo ficou muito orientado àquilo que a gente queria promover, que é as ações dentro de estratégia de tecnologia, que é promover a inovação, né, para promover a diversidade, o papo aberto, o respeito, a evolução e desenvolvimento das pessoas dentro da área de estratégia de tecnologia. Então, acho que isso foi fundamental, né, para a gente conhecer o nosso escopo e trabalhar com muito mais facilidade, trabalhar com muito mais tranquilidade dentro desse escopo, sabendo que o escopo que não poderia ser tratado pelo grupo está sendo tratado muito bem, está sendo desenvolvido muito bem pela área de diversidade e inclusão, né, Mônica? Por especialistas, né? Então, assim, a gente tem especialistas em diversidade para cada um desses pilares, então a gente fica muito confortável e assim, dúvidas também que surgem, porque nós somos, enquanto profissionais de tecnologia, né, a gente tem dúvidas, é um aprendizado diário. Então, poder contar com essa curadoria, esses profissionais especializados no tema, para a gente é sensacional, né? E a gente fica muito feliz realmente de estar podendo contar com essa parceria e mais ainda de termos tido o grupo chancelado enquanto parte dessa estratégia corporativa. Isso é uma das coisas que é muito gratificante para a gente aí nesse nosso caminho. Bom, dito isto, vamos começar o jogo, Flávia? Bora? Bora que esse jogo está em andamento. Bom, uma das grandes entregas que a gente teve do grupo foi o Tech Day Women. E aí, se a Flávia quiser falar aí um pouquinho de como era o Tech Day Women e como foi que ele ficou. Claro. E aí, assim, esse foi o nosso, vamos dizer assim, primeiro grande entrega do Todos, e foi uma entrega que foi um divisor de águas para o grupo, né? Porque até então a gente vinha fazendo ações de Tech Day, esse é o terceiro, se não me engano, Mônica, corrija se estiver errado. Esse era o nosso terceiro Tech Day Women, só que até então a gente vinha no modelo ali online, de duração de aproximadamente 3 horas, um momento de pandemia, um momento de construção, até que chegou desse ano, que foi no dia 8 de março, e a gente queria muito fazer nesse dia, era algo que a gente já vinha fazendo Tech Day, nos dias 8 de março, e a gente queria muito fazer nesse dia algo diferente, algo que mostrasse qual a dimensão do tratamento de diversidade que a Globo está trazendo, e principalmente para a estratégia de tecnologia, como ela, como polo irradiador da cultura Globo, como a estratégia de tecnologia como um propulsor dessa transformação, está trabalhando a diversidade dentro da área. E aí a gente fez o Tech Day Women esse ano dentro do palco do Domingão do Hulk, e foi literalmente um momento único e que trouxe diversidade como negócio, né, Mônica? Trouxe diversidade de uma forma diferente do que a gente acostuma se a ver, né, como uma defesa de uma celebração de Dia das Mulheres, uma celebração de diversidade, não, mas uma defesa como diferencial competitivo, como um negócio que faz parte das entregas, diversidade como um ganho, diversidade como algo que soma na forma como a gente entrega e a qualidade com que a gente entrega, né, Mônica? Sim, e
Foi muito forte, né, a gente ter um dos nossos maiores estúdios ali, né, de um dos nossos maiores programas da grade Globo, sendo palco de tudo isso, e os convidados, a gente teve todo o board da tecnologia presente nesse dia, a gente teve priorização de agenda, então esse dia foi muito marcante, porque o board disse, né, estamos parando um dia para falar sobre o tema, e a gente quer não só que tenha a celebração pelo dia de todas as conquistas que as mulheres já tiveram até aqui, mas a gente quer que seja um dia de educação, um dia de reflexão. Então, a gente teve uma agenda também muito rica, trazendo RH, marca empregadora, nossa diretora de negócios, né, que também é uma grande referência dentro da empresa, de mulher na liderança, todos os diretores juntos. Então, foi realmente um dia marcante, um dia que acabou também impactando os outros pilares desses recortes de diversidade, porque foi a primeira grande data ali do ano e a gente já começou bem pra caramba o ano, já começou abrindo as portas aí também para os outros pilares que vieram. A gente teve também um outro evento do LGBTQIA+, em junho, também nas mesmas proporções, com os mesmos moldes do Tech Day Women. Então, a gente fica feliz também desse evento ter aberto portas aí para a gente falar de outros temas em diversidade também importantíssimos para a sociedade. Então, aqui a gente trouxe... Acho que é legal reforçar, né, a evolução, né? O Tech Day Women foi produzido para estratégia de tecnologia e exibido para dentro de estratégia de tecnologia. Mas o interesse das pessoas dentro desse evento, com a junção, né, com os grupos de afinidades, no Orgulho LGBTQIA+, que a gente fez, a gente produziu dentro de estratégia de tecnologia, com a parceria direta com o time de diversidade do recorte LGBTQIA+, que é o Somos, né, Monique? E a gente exibiu para toda a Globo, né? Então, a gente passa a ter um evento produzido por estratégia de tecnologia e exibido para toda a Globo. Então, a gente não tem só uma parte da Globo tendo acesso a esse conteúdo, mas a Globo como toda poderia assistir esse conteúdo tratando, mais uma vez, diversidade como negócio. E aí trazendo um pouquinho também dessa referência da tecnologia para o restante da empresa, aqui para o nosso público que pode talvez não conhecer os nossos números, hoje a Globo é uma empresa de mais ou menos 15 mil funcionários e a área de estratégia e tecnologia tem mais ou menos 5 mil funcionários. Então, assim, de fato, tudo que a gente faz reverbera muito dentro da empresa. Tudo que a área de estratégia e tecnologia faz reverbera muito. A gente fica feliz de que esse evento Tech Day Women foi um case aí bacana que a gente trouxe aí e levou, né, na verdade, para as outras áreas da empresa. Um outro grande entregável nosso aqui foi um documentário, e aí nada mais emblemático para a Globo, né, do que falar sobre algum tema através de conteúdo. Então, a gente promoveu um documentário, e agora outros recortes, a gente também está produzindo documentário sobre outros recortes, mas, mais uma vez, aqui também o recorte de gênero foi pioneiro nisso também. Então, a gente teve esse documentário lindo produzido, tendo um olhar para mulheres de tecnologia, e não só como profissionais, mas como pessoas, diferentes papéis que essas mulheres têm, né, nas suas vidas, nas suas carreiras. E a gente também trouxe aqui um teaserzinho. Infelizmente, eu acho que não vai dar para ouvir o áudio, mas também vou mostrar só um pedacinho aqui, alguns segundinhos. A gente teve uma premiere maravilhosa no UCI Cinemas aqui no Rio de Janeiro. Bom, foram entrevistadas 27 mulheres. Deixa eu tirar aqui que eu estou ouvindo o áudio. Foram 27 mulheres entrevistadas. Todas as áreas da tecnologia, que são 5 grandes diretorias, foram cobertas. Então, foi um resultado realmente bem bacana e foi uma celebração muito legal, assim, de tudo que a gente faz, a gente retratar as nossas mulheres como conteúdo, que é um produto Globo. Foram muitos sentimentos bacanas aqui nessa entrega. Bom, vou passar aqui.
Flávia, Bom, se e quiser aí falar. no modo comercial de remédio, a gente vai terminar aqui com os próximos passos, o que a gente vem mais por aí, né? Essas foram algumas grandes ações que a gente já trabalhou esse ano, mas a gente também trabalhou com uma outra parceria, uma outra iniciativa que a gente tem aqui dentro da Globo, que é a Globo Universidade, e ela dá uma aula eletiva em algumas faculdades, e a gente fez atualização dessa ementa, olhando para a Globo como uma media tech e olhando para os instrutores com esse perfil de diversidade, né? Não mais as mesmas pessoas de sempre darem essas matérias. Trazer essa visibilidade, e até respondendo a pergunta da Estela, trazer essa visibilidade das oportunidades e de pessoas de referência dentro da Globo, mulheres de referência dentro da Globo, para dentro das universidades, para que quem está estudando possa ver que tem oportunidades para ela dentro da Globo, que a gente também tem grandes profissionais mulheres dentro da Globo. Então, a gente faz essa reformulação da ementa e na semana que vem a gente inicia essa nova ementa no programa Globo Universidade, nas faculdades Mackenzie e no Mauá, em São Paulo. E aí a gente também faz trabalhos internos. E mais tarde o FRJ aqui no Rio, só para a galera do Rio ficar sabendo. Isso, daqui a 15 dias, se eu não me engano, é a aula inaugural aqui do Rio, no começo de setembro. E aí a gente também tem olhando para o mundo interno, né? Então, assim, a proposta é trabalhar dentro das academias de tecnologia, o tema de diversidade, trazendo mais mulheres ali para falar de diversidade e até temas de diversidade para dentro da academia de tecnologia, ações de engajamento no nosso Instagram interno. Esse é um Instagram só da estratégia de tecnologia da Globo, infelizmente não é um Instagram externo, mas dando um spoilerzinho lá no final. A gente tem o Instagram do Vem Pra Globo, que vocês podem acompanhar essas ações internas que a gente divulga, conhecer pessoas da Globo, profissionais, vagas, né? Acho que isso é muito importante. E aí, indo para o próximo slide, Mônica, só para a gente fechar. Esse ano a gente faz mais uma última grande entrega, que a gente chama aqui de um último pacote de entrega do Q4, que, mais uma vez, o nosso repertório é entregar diversidade como um diferencial competitivo, entregar diversidade como um negócio, como uma qualidade para o negócio, não um adicional para o negócio. Então, a gente está trabalhando numa campanha de ideias, né? Ainda não tem um nome ali para a gente dar para esse programa, que vai ajudar, né? Que vai inspirar pessoas a desenvolver temáticas para dentro dessa campanha, como projetos, ações, atitudes, ou qualquer coisa que mostre essa competitividade da diversidade dentro da área de tecnologia. Então, a gente vai trazer num modelo ágil, né, que está super linkado com o que a gente está trabalhando como Media Tech, e trazendo provas de conceito, trazendo formas da gente visualizar os ganhos que são obtidos dentro desse programa. E, claro, né, integrando, né, fazendo essas pessoas se conhecerem, fazendo essas pessoas identificarem umas às outras, saberem o que existe dentro dessa área enorme que é a IT, né? Quem são essas pessoas que estão dentro dessa área, entender as oportunidades internas também, entender como é que a gente faz essa jornada e como a gente conquista, né, o bem maior da empresa, falando um pouquinho da nossa cultura, né? Como a gente conquista esse bem maior da empresa, trazendo mais uma vez diversidade como diferencial competitivo. E a cereja do bolo, que a gente percebeu até depois, não era esse o objetivo inicial, mas a gente percebe que, através da experiência de estruturação dessa campanha de ideias, os nossos membros do Todos por Elas estão se desenvolvendo muito profissionalmente. Então, pessoas que, de repente, nem tinham tanta oportunidade assim de colocar em prática alguns conhecimentos ágeis, que essa transformação digital da Globo trouxe, mas que ainda não permeou todas as áreas, as pessoas estão tendo a oportunidade de exercitar várias metodologias, frameworks, ideias, enfim. Então, está sendo uma experiência riquíssima aí que vai ser perene, né? Vai ter um legado para dentro do próprio grupo. Então, isso também está sendo maravilhoso. E a gente passou aqui um pouquinho, 4 minutinhos. Bom, acho que depois de tudo isso, a gente passou de fase, né, Flávia? Passamos. E a fase vai ficando só mais difícil. Quanto mais a gente passa, vai ficando mais difícil. E aí a gente convida, né? O prêmio também é bom. O prêmio também é cada vez melhor. E a gente convida vocês para conhecer essas iniciativas do Vem Pra Globo. Temos vagas, né? Olhando para o perfil de diversidade, cada vez mais a gente trabalha a diversidade como diferencial competitivo dentro da Globo. E, claro, para fechar, a gente quer agradecer muito ao nosso grupo de estudos do Todos. Sem esse grupo maravilhoso, nós duas andorinhas não fazem verão,
mas a gente precisa de várias andorinhas. Então, assim, a gente agradece super o engajamento, a participação e a dedicação que essas pessoas têm junto conosco para fazer o Todos ser realmente um grupo de estudos que cria diferencial, né? Que demonstra esse diferencial e que promove essa inovação, essa diversidade dentro da área de estratégia e tecnologia. E a gente já está colhendo, a gente plantou algumas sementinhas lá atrás e a gente já está colhendo muitos frutos maravilhosos aí. Como a Flávia disse, nesse jogo aqui não bastam 2 players, a gente precisa de todo mundo junto, até os chefões. E é isso.